Aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada por este ambiente santo. Pela tua glória manifesta nesse lugar. Nesse lugar nós percebemos temor, santidade, a tua unção, Pai, o teu poder e manifestação. Enquanto nós o adoramos, levantamos nossos louvores a ti, o Senhor se manifesta como o grande eu sou em nossas vidas. Enquanto nós nos rendemos a ti, Pai, o Senhor pergunta: o que você precisa? Eu sou. Você precisa de cura? Eu sou. Você precisa de provisão? Eu sou. Sabe, queridos, abre o teu coração nesse momento. Esse momento é um momento de render-se ao Senhor, demonstrando para Ele que nós não somos nada sem Ele. E nesse tempo, o Senhor se apresenta a nós como o nosso suprimento, como a nossa provisão, como a nossa cura. Independente da situação, Ele é a resposta. Obrigada, Pai. Apresentamos a Ti o nosso coração, as nossas faculdades mentais, as nossas emoções, o nosso corpo, para que tudo seja manifesto na Tua vontade. Obrigada, Pai, por esse dia. Rendemos graças a Ti, em o nome de Jesus. Amém. Bom dia, querido, graça e paz. Que coisa linda. Que bom ver você aqui. Amém? Glória a Deus. Nós gostaríamos de conhecer e orar pelos nossos aniversariantes da semana. Você que aniversariou essa semana de nascimento, novo nascimento, casamento, nós gostaríamos de orar por você. Amém? Ninguém aniversariou essa semana? Amém. Então vamos seguir. Verbo News, vamos saber a programação semanal para a nossa igreja. 13 de julho, culto de ceia, e está começando mais um Verbo News. Aqui você acompanha toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Nós sabemos que você ama participar dos grupos Verbo em Casa e desfrutar de um tempo de crescimento, edificação e comunhão. Nesse período, os VCs estão de recesso, mas em breve retornaremos com a nossa programação normal e com certeza aguardaremos você em um dos nossos grupos. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus. Sempre com uma palavra maravilhosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Sexta e sábado nós temos uma programação imperdível para a galera que vive intensamente para o Senhor. Na sexta é o VIPs lá fora, um tempo de comunhão, descontração e muita emoção nas partidas de vôlei. Será no Clube do Vôlei às 19h30 e no sábado às 19 horas tem o culto VIPs, uma noite avivada, intensa no espírito. Chama a galera e vem! Hoje queremos te indicar um lançamento do pastor Kenneth Reger Jr. Você pode vencer. Quer você goste disso ou não, todos nós passamos por tempos difíceis, às vezes por uma escolha nossa ou por ter desafios inesperados que se apresentam. Contudo, estar diante de um problema não significa ser vencido por ele.
Este livro encorajador oferece as ferramentas que você precisa para enfrentar qualquer tempestade e renovar sua esperança no futuro. Então, não perca mais tempo. Passe hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já o seu. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Transbordar do dia 23 ao dia 25 de julho, esse mês ainda. Então, guarda aí na sua agenda, grava aí nos seus lembretes, de 23 a 25 de julho, ainda esse mês, próxima semana, de quarta a sexta, a conferência Até Transbordar. Amém? Glória a Deus. E você que nos visita hoje pela primeira vez, nós gostaríamos de conhecer você. Tem alguém aqui nessa manhã nos visitando, vindo para a Igreja Verbo da Vida Teresina pela primeira vez? Glória a Deus. Daqui eu estou vendo vocês muito bem. Eu gostaria de pedir que vocês ficassem de pé, para que a nossa igreja possa dar as boas-vindas que vocês são dignos. Amém? Glória a Deus. Igreja. Glória a Deus. Eu gostaria de dizer que vocês são muito bem-vindos, que nós nos alegramos com a visita de vocês. Se vocês congregam já em algum lugar, leve o nosso abraço à liderança de vocês, aos pastores. Mas se vocês ainda não congregam, venham congregar conosco. Vocês vão receber de uma porção maravilhosa da parte de Deus para a vida de vocês. Ao final, eu vou voltar aqui, ou eu ou o ministro, e vai chamar vocês novamente para vocês irem receber uma parte do nosso amor, do nosso carinho, do nosso cuidado. Uma sala que foi preparada especialmente para vocês. Então, ao final, alguém, ou eu ou o ministro, vai chamar vocês novamente. Amém? Glória a Deus. Obrigada. Salva de palmas para eles. Você pode abrir comigo em Provérbios 3, verso 9. Provérbios 3, verso 9. Fala, queridos, a respeito de um princípio. Muitas vezes nós nos questionamos ou ouvimos questionamentos a respeito das coisas acontecendo com as pessoas lá de fora, com as pessoas que não são cristãs, com as pessoas do mundo. Nós questionamos por verem elas prosperarem, muitas vezes, mais do que os próprios cristãos, mais do que os crentes, né? E aí eu digo a você, existem leis e princípios que são espirituais, que independente da sua natureza, você cumprindo ou não, vai acontecer. Por isso que muitas vezes nós vemos as pessoas do mundo prosperarem, porque em algum momento elas estão cumprindo uma lei espiritual e vai de qualquer forma, vai retornar para a vida delas. Só que a diferença do pessoal do mundo, das pessoas do mundo prosperando e do crente prosperando, é que nós temos uma palavra que revela quem nós somos e o que nós podemos. Que não é somente uma prosperidade financeira, é uma prosperidade em todas as áreas das nossas vidas. Sabe, queridos, quando nós reconhecemos o Senhor como nosso provedor, como aquele que nos sustenta, que tudo que chega às nossas mãos é por causa dele, existe um retorno espiritual que vai fazer que tudo seja provido em nossas vidas. Em Provérbios 3:9, nós podemos ver o seguinte:
Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Ele diz que tudo que chegar às nossas mãos precisa ser tirado uma honra, algo que reconheça o Senhor como o Deus das nossas vidas. E com as primícias de toda a tua renda. E vai haver uma colheita, e vai haver uma consequência. E aí ele diz no verso seguinte: e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Sabe, queridos, aqui quando ele traz os nossos celeiros e os nossos lagares, ele traz não somente um suprimento financeiro, um suprimento de algo que nós estamos precisando físico. Ele traz uma representação, uma simbologia de que tudo em nossa vida vai estar debaixo da bênção do Senhor. Sabe, quando nós estamos com os nossos celeiros cheios, nós estamos alegres. Quando nós estamos alegres, reconhecendo que o Senhor nos proveu, nós somos gratos. Não é verdade? Então aqui ele diz, se encherão fartamente. Sabe, queridos, ele não diz que é somente para a nossa necessidade. Ele diz que é fartamente, para que aquela fartura alcance quem está próximo, para que aquela fartura alcance quem precisa. Amém? Então vamos honrar o Senhor com tudo que chegar às nossas mãos. Esse é o princípio, essa é uma lei espiritual, como eu falei no início. Quando nós fazemos com a consciência de que Deus é o nosso provedor, tudo será suprido. Tudo nosso estará debaixo da bênção dele. Amém? Você pode dizimar ou ofertar através do envelope que está aí na sua cadeira, em espécie. Mas também no envelope tem a chave Pix da nossa igreja, que é o CNPJ. Temos no telão e temos também lá atrás uma forma de você dizimar ou ofertar através de débito ou crédito no cartão. Amém? Você pode separar aí seu dízimo, sua oferta, para nós orarmos ao Senhor? Glória a Deus. Pai, apresentamos a Ti não somente os nossos bens, mas apresentamos também, Pai, o nosso coração, reconhecendo que nós não somos nada sem Ti, a nossa dependência está no Senhor. Consagramos cada um, Pai, cada dízimo, cada oferta, declaramos eles rendendo 100 vezes mais na vida de cada um dos nossos irmãos. Apresentamos ao Senhor com alegria, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso
Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado por esse tempo, por esse lugar. Obrigado pela sua palavra que transformou a nossa vida para sempre, Pai. Obrigado porque nós não somos mais os mesmos desde o dia que nós encontramos ao Senhor. Obrigado porque o Senhor tem operado cada dia mudanças em nós por meio da sua palavra. Obrigado, Pai, por esse entendimento estando muito claro para nós. Sobre esse desejo de crescermos, sobre esse desejo de irmos para o próximo nível, Pai. Sobre esse coração que está pronto para receber a sua palavra. Eu oro, Pai, essa manhã por mim e por cada um dos meus irmãos que aqui estão. Eu declaro em nome de Jesus que será uma manhã de rompimento, de crescimento. Uma manhã que nós sairemos daqui diferentes. Não sairemos daqui da forma que entramos, Pai. O desejo arde em nosso coração de corresponder contigo. Nós amamos a sua palavra acima de todas as coisas. Exatamente nesse lugar que o Senhor colocou a sua palavra. A palavra que transforma vidas, a palavra que transforma as nossas vidas, Pai. Nós estamos aqui essa manhã para receber da sua unção. Nós não estamos aqui para receber a sua palavra como palavras meramente ditas por homens, mas como ela de fato é, a sua palavra, Pai. A palavra que nos transforma, a palavra que nos mudou para sempre, a palavra que nos habilitou a uma eternidade com o Senhor. Viveremos com o Senhor uma eternidade, Pai. E enquanto nós estivermos aqui, queremos ser representantes fiéis do Senhor, amando a sua palavra, aprendendo as suas verdades e fazendo aquilo que nós fomos chamados para fazer pelo Senhor. Nós te amamos, Pai. Nós engrandecemos o seu nome essa manhã e declaramos que esse banquete poderoso que foi preparado pelo Senhor para nós não será desperdiçado. Nós vamos provar de tudo essa manhã. Sairemos daqui alimentados, enriquecidos, fortalecidos por Ti. Em nome de Jesus. Se você crê, assim como eu, dá um glória a Deus, o mais forte que você puder aí. Gente, obrigado. O Senhor é bom. O Senhor é bom e fiel. Glória a Deus pela palavra e pela bondade do nosso Pai, que mudou a nossa eternidade para sempre. Hoje nós vamos festejar aquilo que Ele fez para nós em Cristo Jesus. Hoje é o dia de nós cearmos, de relembrarmos isso. E esse é um dia de festa para nós. Nós não estamos aqui participando daqui a pouco de um velório, não. Por isso é dia de festa. É o dia de nós celebrarmos, amém? Nós vamos fazer isso daqui a pouco em nome de Jesus. E eu queria falar com você essa manhã. Ontem eu estava conversando com o pastor Fábio. E em um determinado momento da nossa conversa, o Senhor, algo saltou no meu coração. A respeito de Deus operando em nós. O Senhor está operando em sua vida. O Senhor, isso saltou. E eu fiquei com isso desde ontem, né? O Senhor está operando em nossas vidas. E sabe que a gente tem uma vida e uma realidade natural para viver aqui. Mas nós temos uma eternidade que vamos passar com o Senhor. Isso se deu no novo nascimento. Uma condição que Deus nos deu em Cristo Jesus. E a gente precisa gerar expectativa nesse dia. O dia que nós seremos arrebatados. A gente precisa lembrar desse dia. A gente precisa aguardar com expectativa esse fato que ocorrerá. Eu gosto muito de um texto que está lá em Tito, no capítulo 2, a partir do versículo 11. Ele diz, olha, portanto, a graça de Deus, que se manifestou salvadora por todas as pessoas. O versículo 12 vai dizer, ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa, nesta presente era. Versículo 13 diz isso que é tão precioso para mim e para você. Diz, olha, enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Que dia ele está falando aqui? Ele está falando sobre esse dia do arrebatamento. A gente precisa pensar sobre esse dia. A gente precisa gerar expectativa nessa eternidade que nós recebemos quando nascemos de novo. E de fato Ele está nos convocando, nos chamando. Ele diz, olha, essa graça que operou ou que se manifestou salvadora para nós, ela está nos chamando para um estilo de vida. E que estilo de vida é esse?
aqui o natural, enquanto nós estivermos aqui. Ele fala sobre o dia que nós receberemos um corpo incorruptível, que nós passaremos para uma eternidade com o Senhor, uma realidade completamente espiritual que nós vamos viver a partir dali. Nosso corpo não será mais envelhecido, não mais vai envelhecer, não vai mais adoecer, não seremos mais tentados. Essa é uma realidade que nós vamos viver na eternidade. Mas ele diz, olha, enquanto estiver aqui, a graça que te alcançou te chama para uma vida livre ou fora. Ele diz, ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e viver de maneira sensata, justa e piedosa. Essa piedade fala sobre um estilo de vida onde nós consideramos a palavra, as verdades. Lembra, tem um título que se dá ao Papa Pio IX. Esse Pio é de piedade. O que é o contrário da piedade? A impiedade. É aquele que vive sem consideração nenhuma à palavra, ao Senhor. Mas ele está nos chamando para uma vida piedosa. Porque muitas vezes esse texto ou essa palavra é só entendida como a piedade no sentido de dar algo ao pobre. Mas não é isso que essa palavra está dizendo. É uma vida de consideração à palavra. Que por causa da consideração à palavra também vamos ajudar essas pessoas. E a Bíblia vai falar também sobre isso. Mas você precisa entender do que ele está dizendo. É a vida de respeito e de consideração à palavra. Enquanto nós estivermos aqui, ela está nos chamando. E eu quero dizer para você, Deus está operando em nossas vidas. Mas eu preciso corresponder com ela. E muitas vezes esse corresponder fala sobre essa atenção, sobre esse cuidado, sobre essa reverência, esse estilo de vida, de piedade que nós precisamos ter com o Senhor, considerando a sua palavra acima de todas as coisas. Eu queria que você abrisse lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, eu vou citar aqui alguns versículos, alguns eu vou ler, outros o nosso tempo não vai permitir, mas eu queria mesmo que você anotasse, para que você tivesse um tempo, ou separasse um tempo na sua casa, para você rever o que esses versículos dizem. Isso faz parte de um crescimento espiritual que nós podemos ter, que é de responsabilidade minha e sua, inclusive, conferir aquilo que eu estou dizendo. Deixa eu conferir se é assim mesmo. Sabe, você deve ser assim, alguém que confere o que a palavra diz. Para isso você precisa anotar, porque se você confiar na sua memória, você não vai lembrar quando você chegar em casa. Se eu ler 5 versículos aqui, você não vai lembrar da sequência que eu li, dos versículos que eu li. Então, parte dessa atividade nossa, eu vou anotar aqui rapidamente. Depois eu vou tirar um tempo para meditar sobre esses textos. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. A palavra diz, outro motivo ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que provém de Deus, acolheste não como simples ensino de homens, mas sim como de fato ela é, a palavra de Deus, a qual com toda certeza está operando eficazmente em vós, os que credes. Irmãos, que versículo maravilhoso. A palavra está operando em nós. Aí ele fala sobre uma condição, ele diz, aqueles que credes. Percebe que há uma operação de Deus, precisa estar claro para mim e para você. Ei, Deus está operando na minha vida. Mas nós precisamos agora ter uma verdade também muito clara para mim. Eu preciso crer nisso. Eu preciso falar sobre isso, eu preciso meditar sobre isso. A minha fé precisa se desenvolver nesse aspecto de olhar o que a palavra diz e decidir crer. E o texto está dizendo, ei, a palavra está operando em vós. Aqueles que credes. Porque há uma expectativa de Deus. Enquanto nós estivermos aqui, há uma expectativa de Deus. Ele deseja operar em você, Ele deseja operar através de você. E Ele tem uma expectativa de que a gente decida pela palavra crer. Que a gente decida saltar de nível. Que a gente decida sair de um ponto onde nós cremos apenas naquilo que nós sentimos. Ei, o Senhor está operando, porque eu estou me arrepiando. E a gente pode passar por essa fase, está tudo bem. Mas agora a gente precisa decidir, Deus deseja comunicar coisas, Deus está operando na minha vida, mas Ele vai comunicar coisas a mim e a você que é pelo Espírito.
E muitas vezes pode ser que você não sinta nada no seu corpo físico. Pode até ser que você sinta, mas não pauta a sua percepção clara no que sente. Mesmo que eu não esteja me arrepiando em nada. Mas a palavra está dizendo, ei, ele está operando. O que eu preciso é crer na sua palavra. Deus dedicou tempo e muito tempo para nos deixar a sua palavra. E muitas vezes nós passamos dias e dias. E muitas vezes abrimos ainda uma página e ela fica sendo empoeirada na nossa casa. Mas que nível de atenção damos àquilo que Deus dedicou tanto tempo para nos esclarecer muitas coisas. Além disso, Ele vai nos comunicar coisas que é pelo Espírito. Mas eu ainda estou na fase de viver pelo natural. Eu disse no começo, nós temos uma realidade natural. E nós precisamos criar expectativas nessa realidade natural. Pai, muito obrigado, o Senhor está operando. E o Senhor está operando coisas na minha vida. E o Senhor deseja que coisas sejam operadas por mim. Uma expectativa. Mas há uma expectativa de uma realidade. Eu vou viver uma eternidade com o Senhor. Esse dia está chegando. Eu estou esperando por esse dia. Enquanto nós estamos vivendo aqui naturalmente, mas nós precisamos lembrar, eu estou caminhando, aguardando um dia. O dia do arrebatamento. Tito capítulo 2, nós acabamos de ler, ele diz, olha, enquanto aguardamos o aparecimento na glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Esse texto precisa estar saltando da sua boca, porque está no seu coração. Ei, eu estou vivendo aqui, eu estou feliz, coisas estão acontecendo, mas eu estou aguardando um dia, um aparecimento na glória do meu grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Uma vida natural, mas aguardando por aquele dia, porque eu me movo nas coisas do Espírito. E a consciência de Deus está operando na minha vida aqui. Ele diz, os que crerem, o que crê, o que decide ficar com aquilo que a palavra diz. Você não vai precisar de fé na eternidade. Se você chegar na eternidade com o Senhor, e aí você vai falar, Senhor, eu quero crer aqui por isso, Ele vai dizer para mim e para você, não precisa você crer aqui. Era para lá, para a realidade natural. A fé era para você mover até montanhas. Parece ser um limite que Jesus está traçando para mim e para você. Onde nós podemos começar? Crendo. Por uma cura, um começo. Uma dor de cabeça, um começo. Pai, muito obrigado, porque pelas suas pisaduras nós somos sarados. Nenhuma doença ficou. Então, na minha realidade natural, eu posso provar disso. Um começo, talvez. Mas ele diz, você pode chegar até o ponto de falar com uma montanha e ela se mover. Veja o poder da fé. E ele diz, aquele que crê, fica com isso. Eu estou operando. Deus está operando nas nossas vidas. Eu preciso crer. É um passo meu. Deus está operando. Agora tem uma parte que é minha. Porque muitas vezes nós estamos vivendo o Evangelho aguardando que Deus faça tudo. E Ele está fazendo a parte dele. A sua, Ele não vai fazer. Ele vai ficar aguardando, meu filho se mova, meu filho se mova, meu filho pega a palavra, meu filho sai desse lugar, eu estou te alcançando aí onde você está, mas não há uma aprovação completa minha, eu estou te alcançando pela minha misericórdia, mas saia desse lugar, vá para um outro nível, conheça um pouco mais, se aprofunde. Tudo parte do entendimento, Deus está operando na minha vida. Deus está operando na minha vida, agora eu preciso perceber. Eu preciso corresponder. Esse perceber passa por essa correspondência nossa. Passa por esse nível de fé que pode ser aumentado. Nós podemos crescer em fé, porque é para cá, para o natural. Nós não crescemos em justiça, porque é o que Cristo fez. Está completamente feito, completamente pago. Ele disse, tetelestai, está completamente pago. Então, quando essa graça que nos alcançou, nos chama para um estilo de vida piedoso, por exemplo, não é para você merecer a salvação. É para corresponder com a graça que nos alcançou. É para saltar de nível, é para sair de um lugar, é para provar de coisas maiores. Vou fazer para merecer. Tira esse entendimento. Esse entendimento colocado na nossa cabeça, mas está errado. Agora, pela palavra, eu preciso tirar esses conceitos. O que Cristo fez está completamente feito. Agora, essa graça que me alcançou, me chama para um próximo ponto. E eu preciso perceber isso.
O Senhor deseja comunicar coisas ao nosso espírito. Eu preciso estar conectado no espírito. Eu preciso me colocar nessa posição de considerar sua palavra. Piedade. Nível de consideração a Deus. Um homem piedoso, uma mulher piedosa, é aquele que abre mão dos seus conceitos e do seu estilo de vida por causa da palavra. A palavra não aprova. Então eu deixo o meu modo de viver em consideração à palavra. Isso é viver em piedade. Isso é dar um próximo passo. Isso é saltar para uma condição que Deus aguarda de nós. Isaías capítulo 43, versículo 18. Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19 diz assim: não vos lembreis dos acontecimentos passados, nem considereis os fatos antigos. Eis que realizo uma nova obra, que está para acontecer. E aí ele faz uma pergunta: não percebeste ainda? Porém um caminho no deserto e rios no ermo. Veja o que Deus está falando. Ele diz, olha, não vos lembrei dos acontecimentos passados, nem considereis os fatos antigos. Porque muitas vezes nós temos vivido baseado só naquilo que passou. Nós temos carregado somente os conceitos que adquirimos no passado. Nós temos relembrado somente erros do passado, seja nosso ou seja do outro. Somente as realidades que você viveu no passado. Somente a entrega que você deu ao Senhor, os cultos. Eita, como foi maravilhoso aquela vigília. Eita, como foi maravilhoso aquele tempo. Eita, e a gente fica vivendo só das coisas passadas, sejam boas ou ruins. Ele diz, rapaz, quer saber? Não se lembre mais dos acontecimentos passados, não. Saia desse ponto de viver somente nessas coisas passadas. Eu estou a realizar uma obra nova. Deus está operando em sua vida. Algo novo o Senhor quer operar na minha e na sua vida. Aí ele diz, não percebeste ainda? Você não está percebendo? Por que essa não percepção? Porque muitas vezes estamos conectados somente nessa realidade natural. E os meus negócios? E o meu dinheiro? E amanhã, como vai ser amanhã? E aquilo que eu vou produzir amanhã? Temos que nos preocupar, nos organizar. Uma realidade natural. Para vivermos aqui. Estudar. Aprender. Adquirir um aperfeiçoamento na sua profissão. Coisas naturais, lícitas, que nós devemos fazer. Porque os crentes não são pessoas paradas, acomodadas. Não. Nós somos as pessoas mais ativas, ou devemos ser. Nós devemos correr. Enquanto nós estivermos aqui, eu não vou ficar parado, eu vou me aperfeiçoar, eu vou melhorar. Mas ele pergunta aqui, ei, você não está percebendo? Porque aqui ele está falando de coisas espirituais. Que muitas vezes nós nos afundamos em coisas naturais, ao ponto das coisas espirituais serem o terceiro plano. Ou o quarto plano, ou o quinto plano. Ele diz, você não está percebendo? Por causa da negligência em nos conectarmos com as coisas do Espírito. O dia tem 24 horas. Quanto tempo nós damos para o Senhor? E eu não estou falando sobre você passar 3, 4 horas dentro de um quarto. Que bom que você tem esse tempo. Será maravilhoso. Mas se você não tiver, onde você estiver, no seu carro, na sua cozinha, na sua pia, lavando o seu banheiro, Pai, muito obrigado. O que eu estou fazendo? Me conectando com as coisas do Espírito. Não precisa você ter 2, 3 horas para orar, não. Você só precisa ter as 24 horas. E aí, enquanto você está se movendo, e aí você está lembrando, você está orando, aí você ora por alguém, aí você ora por você, aí você faz um agradecimento ao Senhor. O que é isso? Me conectando. Para nós sairmos do nível que nos foi ensinado, que a gente ora de manhã e a gente ora de noite para dormir. Ele diz, ei, esqueça essas coisas do passado. Esqueça esse estilo de vida que te foi ensinado. Salta para um outro ponto, porque eu quero operar, eu estou operando algo novo, e você não está percebendo. Você não está dando ouvido, não está se conectando, não está se desenvolvendo, não está crendo.
Porque ele diz, para os que crerem. Ei, Deus está operando. E aí eu decido crer nisso. E essa demonstração fica muito clara quando eu decido pensar sobre isso. Do que nós temos pensado? Com quem nós temos nos acompanhado? Será se você não tem força para deixar uma amizade? Será se você não tem força para deixar esse estilo de vida, de ainda ouvir as mesmas músicas? Não, mas essa música é a música que é da minha vida, essa música. Ele diz, rapaz, não vos lembreis dos acontecimentos passados. Abandona todas essas coisas que misturam, que roubam. Nós precisamos ter uma visão de crescimento. Deus está aguardando o crescimento dos filhos. Um banquete hoje foi preparado para mim e para você essa manhã. O banquete é para nos alimentar do Espírito. Talvez você saia daqui com fome hoje, naturalmente falando. Mas no Espírito, um banquete foi preparado. E se você comer, não vai sair com fome. Sairemos daqui enriquecidos pelo Senhor. Agora eu preciso sempre lembrar, existem cuidados que eu preciso ter. Eu gosto muito de um texto que está lá em Provérbios, no capítulo 4, do 20 ao 24. Fala sobre essa coisa de nós guardarmos o nosso coração, e eu leio aquele texto e eu sempre penso sobre isso. Porque se você ler, ele fala sobre alguns cuidados que a gente vai precisar ter, muitas vezes naquilo que nós estamos ouvindo, naquilo que nós estamos falando, naquilo que nós estamos vendo. Aí ele fala sobre guardar o coração. E no Novo Testamento, sempre que você ouvir Espírito do homem, está falando sobre o coração do homem. Ouviu ou leu o coração, está falando sobre o nosso espírito. E você já aprendeu que você é um espírito, é aquilo que é eterno. Nós não somos esse corpo. Esse corpo perece, falece, se acaba. Nós não somos ele. E ele diz, guarde o coração, é guardar o quê? O seu espírito. E o texto diz que é guardando aquilo que você ouve, aquilo que você vê, aquilo que você fala. Isso é perceber o que Deus está operando. E por causa da vida piedosa que a graça que me alcançou me chama, eu preciso renunciar a coisas. E a Bíblia fala sobre essa renúncia em vários outros textos que hoje não dá tempo a falar. Mas ela está nos chamando para uma vida de consideração à palavra. Um outro nível, onde eu renuncio os meus próprios desejos, a minha cultura, o meu estilo de vida anterior. Ele diz, rapaz, deixe ou não se lembre dos acontecimentos passados. Mude a sua vida, renovando a sua forma de pensar. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, ele diz, rapaz, não se conforma, se transforma. É uma transformação que será promovida por você. E isso é na mente, porque no espírito você não poderia fazer isso. Aí ele nos deu de graça. Ele transformou a nossa vida no espírito de graça. Você recebeu como um presente. Agora ele diz, agora não se conforme, se transforme. Uma transformação produzida por mim e por você. Uma responsabilidade. Que no reino do Espírito nós precisamos entender, eu carrego isso. Eu gosto muito também de um texto que está lá em Cantares, no capítulo 2, no versículo 15, se você puder anotar. Ele diz, olha, coloque aqui para a gente, Cantares capítulo 2, versículo 15, para a gente ler juntos. Cantares 2, 15. Para os que credes, vai aparecer. Só para os que creem. Cantares capítulo 2, versículo 15. Oh, glória. Cantares 2, 15. Oh, glória, apareceu, só para os que creem. Apanha-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Pode deixar o texto. Observe que ele está falando sobre as raposas e ele fala sobre as raposinhas. Qual é a diferença da raposa para a raposinha? Só é o tamanho. Mas a natureza delas é a mesma. Vai causar destruição. Só que às vezes a gente acha, essa companhia não vai, não. Essa amizade não vai mudar nada. Ele diz, as raposinhas têm a mesma natureza das raposas. As raposas têm a mesma natureza das raposinhas. Vai causar a mesma destruição. Só que a gente está achando que só são aquelas coisas que são muito escandalosas que pode causar tropeço.
Eu li um livro recentemente, reli, eu acho que eu não tinha lido esse livro há mais ou menos um ano. E agora eu tive a oportunidade de reler um livro do irmão Reagan, Os 5 Impedimentos para o Crescimento na Graça. Inclusive, eu quero aqui adiantar e aconselhar você que lê esse livro. E aí, em um determinado ponto do livro, ele diz que quando eu e você queremos ver se o vento está soprando, nós não olhamos para um prédio. Ele diz, você vai olhar para uma folha no chão, ou para um papel, algo pequeno. As raposas e as raposinhas. E nós negligenciamos o quê? As raposinhas. Não, isso não vai me causar prejuízo nenhum, não. São as raposinhas, que destrói toda a vinha, que te impede de perceber aquilo que ele está perguntando. Ei, eu estou querendo operar algo novo. Você não está percebendo? Talvez sejam as raposinhas que você está alimentando. Não negligencie as pequenas coisas. Pelo contrário, elimine. Não se conforma com as pequenas falhas. Eu gosto daquilo que João diz. Ele diz, olha, filhos, eu estou ensinando isso a vocês para que não peques. E eu vejo pessoas falando de boca cheia, nós somos pecadores mesmos. Não, João está ensinando, ele diz, eu estou te ensinando para que você não peque. Ou seja, é possível nós reduzirmos essa coisa do pecado. Ele está nos chamando, João, assim como Paulo, não se conforma, se transforma. E a Bíblia vai dizer, não é que você não peque. Enquanto nós estivermos aqui, seremos tentados, é algo na carne, é algo no corpo. Mas um dia vamos receber um corpo incorruptível, falei sobre isso no começo. Mas enquanto nós chegarmos lá, até esse percurso e esse fato ocorrer, a graça transformadora está nos chamando para uma vida onde nós podemos eliminar as raposinhas. Nós saímos de um ponto para um outro ponto. E aí nós estamos aqui, eu não estou conformado. Eu estou feliz com o que o Senhor está operando na minha vida. Só que Ele está operando na minha vida. E Ele deseja que eu vá para um próximo ponto. E Ele deseja que eu vá para um próximo nível. E Ele deseja que eu alcance as pessoas pela sua palavra. O seu nome será levado. Eu preciso guardar o meu coração, guardando aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu falo. O que você tem falado? Muitas vezes vai impedir de você entender ou perceber pelo Espírito aquilo que o Senhor quer fazer. E Ele está perguntando, você não está percebendo? O próximo nível que eu quero te levar, o próximo passo que você precisa dar, você não está percebendo? As nossas decisões são importantes e são diárias. A gente vê uma decisão de Ló, lá em Gênesis no capítulo 13, do versículo 8 ao 13. Você pode ler depois, pode anotar aí. E a gente vê um momento que Abraão conversa com ele e diz, rapaz, escolhe aí para onde é que você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, escolhe, decide você. E aí a Bíblia diz, lá nesse texto, que Ló decidiu ir para aquela região lá de Sodoma e Gomorra, lá para pertinho. E você vai ver isso no texto. Uma decisão de Ló. Depois, sabe que nível a família de Ló chegou? As filhas de Ló embriagam Ló, têm relação sexual com ele. De onde essas meninas tiraram isso? Daquilo que elas viam. Estavam indo para a escola dominical, mas estavam vendo, estavam ouvindo. A sua vizinha lá do outro lado falava alguma coisa, elas estavam ouvindo. Elas estavam com associações. Partiu de onde? Da decisão de um pai. O texto diz, ele escolheu. O que nós temos escolhido? O que nós queremos, nós temos decidido ouvir, ver. Com quem nós temos decidido nos associar. Não tenha vergonha de se desassociar de algumas pessoas, de alguns lugares. Se você não consegue influenciar, é melhor que eu saia.
Porque essa raposinha vai destruir a minha vida. E Deus está operando nos que creem. Por causa da palavra, uma vida piedosa ao Senhor. De respeito, de consideração. A palavra diz, eu abandono. São decisões. Oséias capítulo 6, versículo 3, nós estamos encerrando, nosso tempo está avançando. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz assim, olha, conheçamos e prossigamos. Aí ele diz, não é de qualquer jeito. Ele diz, é firmemente. Adorando e conhecendo o Senhor. Uau. Prossigamos, conheçamos e prossigamos firmemente. Isso fala sobre uma decisão. Prosseguir firmemente. Prosseguir firmemente. Conhecendo, adorando ao meu Pai, o Senhor da minha vida. É uma decisão nossa, irmãos. Aprender os princípios da palavra. O que a palavra diz sobre família. Uma instituição divina. Como nós temos nos conduzido dentro da família. Existe um padrão para o homem, existe um padrão para a mulher, existe um padrão para os filhos. O que nós sabemos sobre isso? Pela palavra. Ou nós sabemos somente por aquilo que nós vimos dos nossos avós e dos nossos pais. Que é óbvio que eles cometeram erros com o melhor que eles tinham. Eles nos ensinaram e nos transmitiram o melhor que eles podiam. Mas eu tenho que pensar, eles tinham a palavra? Eu agora posso mudar a realidade da minha família daqui para frente. Por causa da palavra. E ele diz, olha, você precisa prosseguir conhecendo, adorando, conhecendo de novo. Porque você já conheceu, ele diz, agora você precisa prosseguir em conhecer. Porque nós conhecemos e a gente parece que fica conformado. Paulo diz, não se conforma. Ele diz, prossiga em conhecer. Eu gosto muito de quando eu ministro, eu falo sobre o rema. O rema mudou a minha vida por causa da palavra ministrada. E eu quero dizer a você, o rema não está com as suas matrículas abertas, mas comece a pensar sobre isso. Sobre esse prosseguir em conhecer, sobre bases que você pode aprender, sobre uma estrutura, uma caminhada. Eu vejo muitas pessoas com um certo problema em ouvir sobre finanças na igreja. É o melhor lugar para você ouvir. Foi um princípio que foi estabelecido pelo Senhor, o que a palavra fala sobre esses princípios. E uma vida piedosa é o considerar aquilo que a palavra diz. Se tem dúvida, procura quem possa te ajudar sobre esse assunto, se esse é um tabu para você. Mas se a palavra diz, eu preciso ficar com aquilo que a palavra diz. Nós precisamos mudar posturas em áreas das nossas vidas. Nós precisamos nos transformar, porque o Senhor já nos transformou no Espírito. Você não podia fazer, Ele fez. Agora, na sua mente, os conceitos, o modo de pensar, a forma de andar, a postura, o entendimento sobre os princípios, Ele não vai fazer. Ele não vai abrir a sua cabeça e colocar dentro. Somos nós que vamos abrir. Somos nós que vamos nos dedicar a isso. E Ele diz, a graça transformadora está nos chamando. E Deus está operando em nossas vidas. E aí agora eu preciso aprender sobre esses princípios que operam no reino de Deus. A gente precisa aprender sobre um estilo de vida. Eu gosto muito do que Jesus falou lá em Mateus no capítulo 11. Ainda falando sobre essa parte das finanças. E dessa transformação que a palavra também pode trazer à sua vida e à minha vida. E às vezes algumas pessoas associam o dinheiro, não, eu vou levar aos pobres. Existe um princípio estabelecido, ele diz, não, eu vou levar aos pobres. Mas aí Jesus fala sobre isso. Em certo momento, João Batista deu uma louca, manda fazer umas perguntas para Jesus, aí Jesus manda a resposta para João Batista. Ele diz, olha, Jesus, o texto diz, Mateus capítulo 11, versículo 4. Jesus respondeu a João Batista dizendo, ide e contai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. Jesus coloca na mesma fala, no mesmo versículo, no mesmo momento,
os pobres, os mancos, os cegos, os leprosos, os mortos. Aí ele diz, e as boas novas, o evangelho está sendo pregado aos pobres. Significa dizer que o que de fato vai mudar a sua vida, a minha vida, no que diz respeito a esse ponto, é a palavra, não é dinheiro. E as pessoas presas, não, e levar para os pobres, não vai resolver o problema dele. Tiago diz, ele vai trazer esse texto, ele vai falar sobre, ele traz duas referências sobre essa ajuda e esse socorro que nós precisamos dar. Mas ele diz, leve a palavra, porque é o que vai transformar a vida. Ei, você sabia que tem pessoas que chegam na igreja em uma condição extrema de pobreza? E não adianta eu ficar só dando comida para essa pessoa, não. Não adianta só eu dar a cesta básica, embora a igreja faça esse papel muito bem, inclusive nós. Distribuímos muitas cestas básicas, hoje você teve a oportunidade de participar disso também. Instituições que cuidam de crianças, instituições que cuidam de idosos, juntamos alimentos aqui, levamos até eles, socorrendo o papel da igreja. Ei, mas vá lá e leve a palavra, porque Jesus está dizendo, ei, está sendo pregado as boas novas, a eles é o que vai mudar. O dinheiro não vai mudar, mas a pregação da palavra transforma a minha e a sua vida. Deus está operando, por meio da sua palavra na minha vida, por meio da palavra na sua vida, é isso que muda, não é o dinheiro. E pessoas presas no conceito ali do dinheiro, ei, salta desse ponto, aprende os conceitos da palavra. Ministerialmente o Senhor está te chamando, existem coisas que é para você fazer, se mova, todos nós temos um ministério. Talvez você esteja olhando para mim, e você esteja pensando, o pastor tem um ministério, você também tem. Aqui não tem ninguém sem um ministério, todos nós temos. O Senhor nos entregou no dia que nós nascemos de novo, é Ele dizendo, meu filho, no meu reino, você tem uma operação, você tem uma função, você tem um valor, você pode fazer algo. Há uma expectativa de Deus sobre esse fazer, sobre essa sua participação. Você não podia decidir, era lá no império das trevas. Você não tinha valor lá no império das trevas, mas você foi liberto e transportado de lá. Sua vida mudou. Agora eu preciso corresponder com isso. A graça transformadora está nos chamando para um estilo de vida enquanto aguardamos o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Esse dia vai chegar, mas esse percurso eu preciso correr, correspondendo, aprendendo, mudando, sendo transformado pelo Senhor e por sua palavra. Versículo 18 de Isaías, capítulo 43, para a gente fechar, nós vamos ceiar, nós vamos celebrar aquilo que o Senhor fez, aquilo que nós não podíamos pagar, é exatamente isso que nós vamos celebrar essa manhã. Mas Ele disse, olha, desapega das coisas antigas. Lembra disso durante essa semana, desapega das coisas antigas. Percebe o que Deus quer fazer. Não se distrai. Todos nós podemos nos distrair com coisas. Se você ler Êxodo capítulo 5, você vai ver um momento que Moisés vai até o faraó e ele diz, olha, a gente quer ter um tempo para orar, para adorar o Senhor. E você vai ver que a resposta do faraó é dizer, rapaz, esse pessoal então é desocupado demais. Eles estão trabalhando pouco, sabia? Faz o seguinte, quem é esse Deus mesmo? O faraó diz. Não sei quem é esse Deus não. Aí ele diz aos homens, rapaz, não dá mais palhas para eles e fazer um tijolo não. Deixa que eles retirem as palhas, diga ocupação. Diga. Aumento de ocupação. Ele diz, rapaz, dê palhas para ele, não entregue palhas para ele não. Agora vamos dobrar o serviço deles. Eles vão fabricar os tijolos, mas nós não vamos mais entregar as palhas. Eles vão buscar as palhas e não reduza o número de tijolos que vai receber por dia. É interessante que isso é algo lícito. Trabalho. É algo que faz parte do estilo de vida que Deus deu a mim e você, trabalhar. Mas agora eles aumentaram o trabalho para sufocar todo o tempo. Eles estão ociosos. Ocupa o tempo deles, que eles estão com a mente desocupada. No que diz respeito à adoração ao Senhor, mas porque ele não conhecia quem era o Senhor. Você vai ver lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 42, aquele contexto que Marta e Maria receberam Jesus na casa delas. E aí Maria vai aos pés de Jesus e fica ali ouvindo, dando atenção,
crescendo nessa vida de piedade, de consideração à palavra, de desejar aprender, viver aquilo que o Senhor tem, mas ela precisa receber isso. E Marta se incomodou. Mas é interessante que o que Marta estava fazendo não era nada ilícito. Ela queria agradar Jesus. Ela estava fazendo as coisas, lavando as panelas, organizando a mesa. Mas ela achou que Maria que estava errada. Aí Jesus ensina. Ele diz, Marta, Marta, ela escolheu aqui a melhor parte, não será tirada dela não. Algo lícito, mas que pode nos distrair. Pode nos distrair. Nós vemos também lá em Lucas, no capítulo 14, do versículo 16 ao 19, você vai ver que um senhor prepara um banquete, e aí depois desse banquete pronto, ele manda chamar as pessoas. E eles trazem respostas. Ele diz, olha, eu não vou poder participar desse banquete não. Um vai dizer assim, eu adquiri uma grande propriedade agora, preciso dar conta, preciso gerenciar, não vou poder ir. O outro vai dizer, olha, eu adquiri agora 5 juntas de boi, preciso estar lá por perto, experimentá-las. O outro disse, eu acabei de casar. O que eu estou dizendo para vocês? Só coisas lícitas, que muitas vezes podem nos distrair. O que eu quero trazer para você? Equilíbrio. Equilíbrio na sua jornada, ao ponto de você perceber, o que está me sufocando? Eu preciso perceber coisas no reino do Espírito e eu preciso também dedicar tempo. Tempo com o Senhor, proximidade com Ele, entendimento. Rapaz, eu não sei sobre esse assunto. Eu não sei sobre o que é a vontade de Deus para isso. Eu não entendo sobre certas coisas. Eu preciso dedicar tempo. O Novo Testamento, eu disse isso ontem a alguém e depois eu anotei essa frase. O Novo Testamento, ele gira em torno da revelação de quem é Jesus e quem nós somos nele. Aí agora a gente precisa entender, rapaz, quem eu sou em Jesus? Quem você é em Jesus? Você precisa deixar isso mais claro à sua mente. E o reino do Espírito precisa reconhecer você. Um certo centurião chega até Jesus e aí ele diz, olha, eu sou um homem sujeito à autoridade. Ele era uma autoridade. E ele reconhece a autoridade de Jesus. Já os filhos de Cefas foram expulsar os demônios e eles disseram assim, nós expulsamos você no nome de Jesus a quem Paulo prega. Não deu certo. Como diz o pastor João Roberto, uma frase de efeito, copiando o outro. Não, eu preciso estar consciente. Isso é individual. Rapaz, quem eu sou em Cristo? A Bíblia vai dizer lá em 1 Coríntios no capítulo 30, 1 Coríntios no capítulo 1, no versículo 30, vai dizer quem nós somos nele. Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Essa é a minha condição em Cristo. Eu preciso aprender mais sobre isso. Ao ponto de eu não estar copiando apenas o que disseram. Eu vou expulsar o demônio, ou então está com medo de demônio. Por que está com medo do demônio? Porque não está consciente completamente. Nós estamos crescendo, mas a gente precisa caminhar, prosseguindo. Para a gente ter essa autoridade de orar, tem pessoas que vão orar e não querem nem falar o nome do diabo. Algumas pessoas, às vezes é comum a gente encontrar pessoas que dizem, eu estou orando agora, eu estou até orando bem baixinho, ou então em silêncio. É para o diabo não ouvir. Quem é o diabo? A Bíblia diz quem é ele. A Bíblia diz a condição sua e a condição dele hoje, em Cristo Jesus. Por que você está com medo dele? Uma consciência, um entendimento que nos foi lançado e ficou. Agora nós precisamos não nos conformar, mas prosseguir em conhecer. Eu tinha outras coisas para falar, fica em outra oportunidade, mas eu queria que você ficasse de fé para nós celebrarmos aquilo que Deus fez para nós em Cristo Jesus. Você foi abençoado essa manhã? Está saindo sem fome? Glória a Deus. O Senhor é bom e fiel. O Senhor é bom e fiel. Eu não poderia sair daqui ou concluir sem fazer um convite especial para aqueles que de repente ainda não fizeram uma aliança com o Senhor. Essa posição que eu falei para você, ela se dá naquilo que Cristo fez. Não é no que você pode fazer. Talvez você tenha caminhado até aqui e até crescido em um nível de piedade, naquilo que você entende. Mas o Senhor está te chamando.
O Senhor está te chamando para uma aliança com Ele. Talvez você pense, eu já conheço Jesus, eu creio em Jesus desde a minha infância. Essa frase ela é muito comum. Mas há uma decisão individual que cada um de nós precisamos tomar. Como um marido ou um noivo e uma noiva dizem um ao outro, publicamente. Quando se encontram, o juiz pergunta, você deseja? E aí um diz sim, o outro diz sim. Pronto. É essa aliança que o Senhor deseja fazer com você. Ele já disse sim quando ele entregou o seu filho. Agora nós precisamos individualmente dizer o nosso sim. Isso não é algo da boca para fora, isso não é algo que você deva fazer porque alguém te empurrou a fazer. Não. É algo que parte do nosso coração. Reconhecer, Senhor, eu preciso de Ti. Reconhecer, Senhor, eu não sei para onde eu iria se eu morresse amanhã. Pronto. Para onde nós vamos? Se há uma dúvida, há uma necessidade. Eu preciso fazer uma aliança com o Senhor, baseado naquilo que a palavra diz. Eu creio com todo o meu coração e eu confesso com a minha boca. Esse é o convite que eu estou fazendo. Se você está aqui e você nunca fez essa aliança com o Senhor, esse é o dia. É algo simples, mas é algo transformador para a sua vida aqui e para a sua eternidade. Se você está aqui nessa condição, faz um sinal com a sua mão. Se você deseja fazer essa oração crendo com o seu coração e confessando com a sua boca Jesus como o Senhor da sua vida. Todos salvos? Talvez você tenha reconhecido Jesus em outro momento, você já tenha feito essa confissão, mas você percebe que andou distante, andou frio. Mas hoje você decide retomar para essa graça transformadora que te chama a um estilo de vida, para um congregar que faz parte do nosso crescimento, para esse ouvir sobre isso, quem sabe, hoje à noite novamente. Mas nós não podemos cansar de ouvir de novo, porque isso faz parte de nós nos transformarmos e não nos conformarmos. Se você decide se reconciliar com o Senhor hoje, faz o sinal com a sua mão, nós vamos orar por você. Você está entre família, nós somos irmãos. Nós estamos aqui para te ajudar e para ser esse socorro para você naquilo que você precisar também. Todos salvos? Graças a Deus. Agora nós vamos ceiar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos orar pelos elementos. Fica em oração, fica conectado. Esse é um momento espiritual. É nós lembrarmos daquilo que Jesus fez. É nós considerarmos aquilo que Ele fez para as nossas vidas. E seguirmos aquilo que Ele disse que deveríamos fazer. Até que Ele voltasse. Até aquele dia aconteceu, o dia do arrebatamento. Ele disse, faça isso, relembre o que eu fiz. Traga à sua memória esse ato de entrega, festejando isso. Não é o dia de você pensar sobre você mesmo, mas o dia de você lembrar sobre a condição que Deus nos deu em Cristo. Vamos orar por esses elementos, por esse suco de uva que representa o sangue de Jesus, por esse pão sem fermento que representa o seu corpo que foi moído e transpassado no nosso lugar, para nos darmos essa condição. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade que nós temos de estar aqui, Pai, celebrando a sua vida em nós, celebrando aquilo que o Senhor fez naquela cruz por nós, quando nós não merecíamos, quando nós não valíamos nada, Pai, o Senhor nos alcançou. Nós não éramos ninguém, nós não éramos nada, nós éramos pobres pecadores, mas o Senhor mudou a nossa condição em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado pela oportunidade que nós temos de celebrar a sua vida e nossa vida. Obrigado porque hoje nós podemos viver, Pai, felizes, aguardando a bendita esperança, o aparecimento do Senhor na glória. Muito obrigado por esse tempo, Senhor. Nós consagramos a Ti esse suco de uva que representa o Seu sangue que foi vertido naquela cruz. E esse pão sem fermento que representa o Teu corpo que foi moído e transpassado. Um preço que foi pago, Pai, por nós. Muito obrigado. Nós consagramos esses elementos a Ti. Em nome de Jesus.
Amém. Agora os diáconos vão servir você. Se você não tem uma aliança com o Senhor, se você ainda não recebeu, eu peço a você que não participe. Mas se você está hoje, por exemplo, nos visitando, você congrega em outro lugar, fica livre para participar e para festejar. Em nome de Jesus. Plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu, resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Glória a Deus. Todos receberam o trânsito, as crianças, tudo ok? Se você não recebeu, faz o sinal com a sua mão. E os diáconos vão aí até você te entregar esses elementos para nós cearmos. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. A palavra diz: examine, pois, cada um a si próprio. Não é para examinar o outro. O que é que o texto diz? Examine, pois, cada um a si próprio. E dessa maneira, coma do pão e beba do cálice. Mas nesse momento eu queria trazer a você essa consciência do exame. Eu queria dar a você um minuto para que você fizesse isso, relembrando aquilo que Cristo fez e considerando o corpo de Cristo que somos. Como nós temos andado? Será que nós temos andado isolados? Será que nós temos causado divisão no corpo? Esse exame é quanto a isso. Não é quanto a pecados. Ele está tratando sobre algo específico aqui. Sobre uma consideração do que diz respeito ao corpo de Cristo. Temos causado divisão? Ou temos considerado o corpo de Cristo como algo que precisa funcionar bem? Onde a minha participação é fundamental, onde a minha visão a respeito disso precisa ser cada vez mais lapidada. Eu sou do Senhor e eu preciso considerar isso. Eu quero que você examine, como Paulo diz, examine cada um a si mesmo. Como temos nos conduzido no corpo de Cristo? Vou dar a você, eu também terei esse tempo aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Versículo 24 diz: e logo após haver dado graças, o partiu e disse:
isto é o meu corpo que foi dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Esse pão sem fermento, irmãos, representa o corpo de Cristo, que foi moído e transpassado naquela cruz, para que hoje nós estivéssemos aqui, com uma condição de viver a eternidade com Ele, com a condição de nos reunirmos, de celebrarmos. E Ele diz, olha, foi partido, e Ele diz, participe com essa consciência, em nome de Jesus. Pode participar, em memória de Cristo. Versículo 25 diz, do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice e declarou, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Pensando naquilo que Cristo fez, a sua memória precisa estar lá. Ele diz, em memória de mim. Participe desse sangue que foi vertido naquela cruz no seu lugar. Essa condição te foi dada. E hoje você pode corresponder com Ele por causa disso. Crentes, confiantes de que esse sangue que foi derramado foi também para curar o seu corpo físico. E se você chegou aqui com algum sintoma de enfermidade, com algum diagnóstico, você pode sair daqui agora mesmo, completamente curado, na hora que você tomar desse suco. Faça isso em nome de Jesus. A Bíblia diz que na última ceia, depois de ter feito exatamente isso que nós fizemos agora, eles cantaram um hino, celebraram, e é o que nós vamos fazer em nome de Jesus. Sejam abençoados. Antes que houvesse chuva eu plantei, antes que houvesse música eu dancei, antes de acontecer eu vi, antes que eu pudesse ver eu vi, antes da boca se abrir eu bati, e antes de receber eu perdi, antes que eu pudesse achar eu busquei, pela fé em Deus tudo conquistei. Diga, quem me vê assim, não sabe o que eu passei, as escolhas que eu tive que fazer, e acreditar naquilo que eu ainda não vi, mas chamava a existência, com fé e paciência, na certeza, eu tinha certeza. Antes que houvesse chuva eu plantei, antes que houvesse música eu dancei, antes de acontecer eu vi, antes que eu pudesse ver eu vi, antes da porta se abrir eu bati, e antes de receber eu perdi, antes que eu pudesse achar eu busquei, pela fé em Deus tudo conquistei. Aleluia, nós cremos em Ti, Senhor, e na Tua palavra. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Que precioso, né, queridos? Nós desfrutarmos de uma unção tão poderosa como a que está sobre a vida do pastor William. Pastor William, eu amo e honro a sua vida. Eu louvo a Deus pela sua família, eu amo cada um. E eu e minha família, somos muito acrescentados e abençoados em ver o crescimento, em ver aquilo que o Senhor tem feito na vida de vocês. Amo vocês, viu? Sabe, queridos, é exatamente o que nós estávamos conversando numa última reunião de pastores que nós tivemos, a importância de nós ouvirmos os ministros locais, porque nós vemos a vida deles e sabemos que aquilo que eles ministram não é só da boca para fora, sabe? Então eu incentivo você a buscar, a procurar, a intensificar, a ouvir as ministrações, as palavras daqueles que são daqui.
Valorize os que são daqui, porque eles você conhece, eles você vê a vida, neles você vê o fruto da palavra que eles têm ministrado, que eles têm pregado nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de, nosso culto ainda não acabou, mas espera só mais um pouquinho, que eu gostaria de indicar algumas literaturas que você ao final pode passar no Verbo Shop e adquirir para ajudar no seu crescimento, no seu avanço espiritual. Amém? O primeiro é Andando por Fé, do irmão Reagan. Livro precioso. O segundo é exatamente o livro que o pastor William comentou aqui, Os 5 Impedimentos ao Crescimento na Graça, também do irmão Reagan, um livro com instruções, sabe, queridos, um livro tão pequeno, mas com instruções tão preciosas, tão poderosas, para que nós possamos, exatamente como ele falou, e termos cuidados com as raposinhas que querem destruir aquilo que o Senhor tem acrescentado a nós. E o terceiro, eu sempre digo que esse deve ser o primeiro de todos os livros que nós precisamos ler depois da Bíblia, Crescendo Espiritualmente, também do irmão Reagan. Lembrando que a nossa conferência, até transbordar, do dia 23 a 25 de julho, ainda esse mês, próxima semana, de quarta a sexta. Grava na sua agenda, coloca no lembrete do teu celular, não perde, não fica de fora. Amém? E cadê os visitantes? Você que eu falei no início, nós temos uma equipe lá atrás, acenando para vocês, esperando vocês. Podem seguir com eles, você e quem veio com você. Amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas aos nossos visitantes. Sejam sempre bem-vindos. Glória a Deus. Então, no mais, culto às 16 horas, culto às 18 horas. Sejam abençoados na prática dessa palavra e tenham uma semana abençoada. Amém?